Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025. Signo de Áries, Arianas, Arianos, que a alegria de viver esteja contigo, Áries. Vamos lá para mais uma leitura de tarô para as próximas horas. Outubro começando com tudo, não é? Gratidão por te receber aqui, Ares. Essa previsão é especial para o dia 2 de outubro, mas é claro que ela pode ressoar para você, para o seu momento atual. Tá bom, Ares? Muito bem. Que a alegria de viver esteja contigo todos os dias, arianos e arianas. Ares, olha, seis de ouros. Seis de ouros, um arcano que se remete a falar de ações generosas, de equilíbrio, né? É quando a vida ela pede da gente o equilíbrio entre o dar e o receber, tá? Se esse for o seu momento, ou tá rolando aí alguma situação em que é necessário avaliar as coisas sob esse ponto de vista, tá? O quanto é que eu estou me dedicando a algo e o quanto é que eu estou recebendo por aquilo que eu estou me dedicando. A balança ela tem que estar equilibrada, tá? Eu nem posso ficar numa situação em que eu só receba e também nem posso ficar numa situação em que eu só me doe. Então é necessário haver aqui um equilíbrio. Então pode sim estar rolando situações da tua vida, Ares, que generosidades elas podem estar falando um pouco mais alto, tá? Talvez até você recebendo aí alguma questão, recebendo alguma quantia. Eu vejo aqui no Seis de Ouros que é um momento também que tu pode estar se beneficiando aí de alguma situação, tá? Mas vamos clarificar esses Seis de Ouros, tarô, por favor, para os arianos. Clarifica para mim. E olha, Seis de Espadas, né? Então, é como se uma situação, Ares, aqui ela estivesse se encaminhando para ser resolvida. Muito provável até você recebendo algum auxílio, recebendo alguma ajuda, ou por que não dizer se entendendo com alguém, né? De repente, para amor romântico, aqui pode sim estar simbolizando você se entendendo com alguém. Sabe aqueles acordos que são firmados entre você e alguém? Alguns acordos eles podem acontecer aqui. Talvez houve um distanciamento, foi um distanciamento necessário, mas ao que parece as coisas elas tendem a se equilibrar, né? No Seis de Ouros, que vem com esse equilíbrio, né? A situação ela tende a se equilibrar a partir do momento em que você talvez está sendo mais generosa consigo, generoso consigo, ou você entrou em um acordo com alguém. Isso aqui pode estar pintando no momento, tá? Acordos que, ao que parecem, trarão para você aquele equilíbrio, né? Eu vejo as situações que se desenvolvem dessa forma, né? Aquilo que estava turbulento, ao que parece, as coisas começam a ficar mais tranquilas. Eu gosto muito do seis de espadas porque se remete muito à transição. Há momentos em que, até há momentos em nossa vida em que a gente se encontra sozinho, tá? O seis de espadas também é um arcano que se remete a, a, a estar só, a resolver coisas sozinhos, a seguir em frente, a passar por um processo de transição. Mas o seis de ouros já pode implicar um auxílio que chega, um entendimento que acontece, uma negociação que rola, tá? Pode estar pintando aí esse momento de reestabelecer o equilíbrio, tá? Pode ser até numa questão financeira, aqui para alguns arianos, de trabalho, por exemplo. Ó, e o arcano dos enamorados. O arcano dos enamorados que vem também para falar de harmonia, vem também para falar de conexões, tá? E que, claro, né, possibilidade de escolhas.
E é um momento em que o que a gente sente pesa muito em nossas decisões, Ares. O que você está sentindo vai pesar ou está pesando muito nas suas decisões. E o arcano dos amantes, ele me remete a falar muito sobre isso. Olha, se for para a vida amorosa, no teu contexto, eu vejo aqui até uma possibilidade de estar se entendendo sim com alguém aqui, tá? Uma troca entre você e alguém sendo justa. Se for uma escolha que você está para fazer, talvez é você ouvindo um pouco mais aquilo que você está sentindo e de alguma forma isso está mais alinhado com aquilo que você deseja, tá? Então tem aqui uma questão de você saindo de uma dúvida e tomando partido de algo, o que pode ser bastante significativo para você, cara. Desde que a troca seja justa, desde que você seja justo consigo mesma, justo consigo mesmo, tá? É o que eu vejo aqui. Eu vou tirar um direcionamento espiritual para você, por favor, tarô. Um direcionamento espiritual para o signo de Áries. Ó, e vem o arcano do Pajem de Copas, que é um arcano que se remete muito a se colocar em risco, a dar o lance, a abrir o coração. Então talvez seja um momento, Ares, em que você precise abrir um pouco mais o coração. Não sei em qual contexto isso aqui pode entrar para você, mas talvez ser sincero com aquilo que você está sentindo, talvez seja o ponto principal para você chegar aonde você quer chegar, tá? Portanto, para esse momento, para essa situação, de repente, afirme assim: eu sou coragem. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu sou coragem. Tá bom? Deus abençoe tuas próximas horas. Um abraço. A gente se encontra aqui no canal amanhã com as previsões para sexta-feira. Tchau, tchau. Taurinas, taurinos, que a alegria de viver esteja contigo, touro. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial para essa quinta-feira, dia 2 de outubro, tá? Que a alegria de viver esteja contigo, touro. Graça e paz, tá? Claro que essa previsão ela pode ressoar nesse momento em que você chegou aqui. Signo de touro, tarô. Touro, o que é que nós temos para as próximas horas, hein? Vamos saber aqui agora. Touro, olha, arcano do cinco de copas. Eu vejo muito o cinco de copas como um arcano voltado para lamentação, tá, Touro? Alguma coisa que está ali, alguma insegurança, alguma mágoa. Geralmente tem mágoas ali que a gente fica um pouco preso àquela situação, um pouco preso àquele sentimento, não consegue encontrar uma outra perspectiva, beirando até, sabe, o aspecto negativo. Sabe quando a gente fica esperando já o pior de alguma coisa? Não vou conseguir, não vai dar certo, teve isso. E por vezes a gente tem que ter cuidado até com a própria autocondenação, né? A gente se condena muito aqui no Cinco de Copas. Então tá havendo aqui uma situação que, ao que parece, pode estar trazendo aí um certo desequilíbrio, tá? Pode ser com relação à vida amorosa? Pode, mas pode ser com relação a trabalho, pode ser com relação a algum acontecimento específico, tá? Por favor, Tarô, clarifica esses cinco de copas, por favor. E olha, aqui a Lua. E a Lua ela pode estar falando de enganação, viu? É touro. Talvez aí ou uma enganação, ou você se enganou com relação a alguém, ou você se enganou com relação a alguma situação, tá? Ou até decisões que você tenha tomado de forma precipitada e você se encontra arrependido, tá? Ou pode estar lidando aqui com alguém, claro que você pode inverter os papéis, alguém que nesse momento pode se encontrar muito arrependida, muito arrependido com relação ao que fez com você. Aí bate esse sentimento, né? Por vezes também a gente pode entender que
criamos idealizações demais sobre certas situações. E essas idealizações muitas vezes nos levam à frustração. A gente acha que uma coisa é de um jeito, quando na verdade ela é de outra. A gente acha que aquilo é bom para a gente, quando na verdade não é bom para a gente. A Lua também aqui pode estar representando que alguma coisa ela ficou muito clara para você. Estava tudo meio ali que nebuloso e alguma coisa ficou clara para você sobre uma situação e que de alguma forma faz ou fez com que você se sentisse ali, um pouco borocochô, um pouco mal. Pode ser uma questão do cotidiano, pode ser uma relação com alguém da família. Eu vejo muito aqui nessas situações que implicam o 5 de copas, algo sendo como transitório, né, algo passageiro, mas é importante a gente entender que aqui nós temos copas que estão levantadas. Se por um lado tem coisas que deram errada, por outros lados é bom também a gente enxergar o lado bom das coisas. Por mais difícil que seja, é importante enxergarmos o lado bom das coisas. E o arcano da lua também pode trazer uma certa confusão com relação a isso, né? Não permitindo que a gente enxergue o lado bom das coisas. Aí a gente fica preso numa mágoa, fica preso numa frustração, fica preso em algum desentendimento. Qual o desfecho disso aqui, tarô? Por favor. E olha, é aquele negócio, ó, 9 de copas. Então, touro, talvez você precise entender que tem certas coisas que se desapegar um pouco daquilo que deu errado vai te trazer satisfação, cara. A satisfação, talvez agora você nesse momento pode não enxergar, mas a longo prazo você pode perceber, cara, eu estava preso demais àquilo. Cara, pelo amor de Deus, eu não vou ficar ali tão me colocando demais numa situação de uma vulnerabilidade que pode até estar me fazendo mal. E olha aqui o 9 de copas. Esse 9 de copas ele fala de satisfação, ele fala de plenitude. Talvez aqui alguns taurinos precisam contemplar um pouco mais a sua própria companhia. Talvez aqui alguns taurinos eles precisam de alguma forma reconhecer que se por um lado tem coisas que podem não estar acontecendo da forma que eu queria, por outro lado tem muita coisa que está acontecendo que é bacana, que eu vejo com o 9 de copas. E digo mais, tá? Quem sabe esse 9 de copas são viradas. É um perdão que você dá para si mesmo, é um perdão que você dá para alguém e restabelece essa conexão emocional na figura do 9 de copas, tá? Então eu diria que é um ótimo momento para você, touro, entender que ficar presa ou preso demais a uma situação pode não estar te fazendo bem, tá? Sinto muito isso. Pode não estar te fazendo bem. Tem coisas que são mais para libertação do que para qualquer outra coisa. Um direcionamento espiritual, tarô, para o signo de touro, a temperança. E a temperança é um arcano que se remete à paciência, à calma. Tudo tem tempo. Tudo tem tempo. Às vezes é melhor parar, às vezes é melhor, sabe, respirar um pouco. Então eu diria que a grande mensagem aqui para alguns taurinos é, às vezes está mais em você contemplar aquilo que você tem. Às vezes é melhor você ficar naquilo que é certo para você, que vai te deixar feliz, do que você ficar preso a uma coisa ou outra, tá? E a temperança, ela vem com essa questão, olha, dá um tempo, dá uma relaxada, para um pouco, espera que as coisas aconteçam e tá tudo certo. Tá bom, touro? Portanto, afirme assim: eu sou luz, eu sou força e nada me abala. Eu sou luz, eu sou força e nada me abala. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom?
Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau. Geminianas e geminianos, signo de Gêmeos, chegou a sua vez. Vamos lá para a tua leitura, Gêmeos, para as próximas horas, em especial para essa quinta-feira, 2 de outubro. Mas é claro, como digo e repito, sempre pode ressoar nesse momento em que você chega aqui, tá bom? Graça e paz, Gêmeos. Abre o coração para receber esta mensagem, tá bom? Muito bem, qual a mensagem, direcionamento para o signo de Gêmeos, tarô, para as próximas horas? Gêmeos. Olha, Gêmeos, o arcano dos sete de espadas. Sete de espadas é um arcano que se remete à necessidade de ter mais estratégia, de ficar um pouco atento, ficar um pouco ligado. Sete de espadas fala de inseguranças, sete de espadas pode estar falando aí de alguma coisa errada, alguém escondendo algo de você, ou você escondendo algo de alguém. A verdade, uma hora ou outra, ela sempre vem à tona, tá? Então é muito importante para esse momento você ficar um pouco atenta, um pouco atento, até mesmo com autossabotagem, com alguma questão que venha pintando aí, que talvez está rolando por debaixo dos panos e você não está percebendo. Clarifica, tarô, para mim, por favor, esse sete de espadas, tá? Ó, dois de paus. Então, assim, o que é que eu vejo aqui? Sabe assim, quando a gente sabe uma coisa que tem que fazer e não faz? A gente fica jogando para debaixo do tapete. A gente fica procrastinando uma decisão. Fica procrastinando uma escolha. Eu sinto muito isso, sabe? Essa questão de que o que está motivando esses sete de espadas aqui pode estar partindo de alguma questão, gêmeos, ligada a alguma autossabotagem, né? O excesso do dois de paus aqui pode sim estar falando de estagnação. Eu passo tanto tempo planejando, 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 que não executo. Para outros aqui, talvez esse sete de espadas ele venha a partir de um bom planejamento que você fez. Sabe quando a gente se planeja para algo e de repente, cara, eu vou lidar com pessoas que são cobras, eu vou lidar com clientes que são complicados, eu vou lidar com alguns negócios que merecem um pouco mais da minha atenção. Então, aqui pode também estar representando para alguns geminianos o quanto você está preparado ou preparada para lidar com alguém, sabe? O quanto você está preparada para lidar com alguém. Eu gosto sempre de usar as coisas, né, bem no popular, assim, né, para a gente poder trazer para a gente alguns exemplos, né. Recentemente houve um jogo, né, de futebol. Ai, amorra, nem vejo jogo de futebol. Mas são coisas que acontecem, gente. A vida, ela acontece em tudo, né? E o atleta, ele foi cobrar um pênalti, dando uma cavadinha. E o goleiro, ele já estava preparado para aquilo. É tanto que ele fez a defesa sentado. E o que eu quero dizer com isso? É que num sete de espadas, a gente elabora estratégias para lidar muitas vezes com quem quer passar a perna na gente. Fez sentido para você? Então é muito importante, gêmeos, você perceber que talvez agora seja o momento de você aplicar essas técnicas, ficar um pouco mais na sua. Você está planejando alguma coisa, às vezes, ó, guarda segredo. A gente às vezes não pode confiar, sabe, nossos planos aqui no dois de pau, sabe? A qualquer pessoa, a qualquer indivíduo. A gente fala, né? E às vezes a gente pode falar alguma coisa que, poxa, para que foi que eu fui falar aquilo? Para que foi que eu fui revelar aquilo?
Então, talvez eu percebo que esse sete de espadas, para ter um momento, ele está aparecendo mais como algo positivo, de você sabendo de algo, ficando atento a algo, do que talvez algum aspecto negativo, tá? E qual o desfecho disso, tarô? Por favor. Viu, gêmeos? Ó, e o desfecho aqui vem com uma torre. E o que eu posso dizer é que a torre vai cair na cabeça de alguém aí, viu? A torre vai cair na cabeça de alguém aí. Talvez você quebre as expectativas de alguém. Talvez você manda a real para alguém, tá? Eu não vou fatalizar hoje a tua leitura, não, mas pode ser que a torre vá cair na cabeça de alguém aí. A torre, ela fala de desmoronamento. Ela fala de algo que vai se partir. Então, é muito provável que com essas estratégias que você está tendo aí, essa torre ela vai cair na cabeça de alguém, tá? Eu vejo aqui comportamentos radicais da tua parte que podem de alguma forma repercutir bastante, tá? Repercutir bastante. Mas ainda assim é importante você reelaborar estratégias, porque essa torre ela pode também cair na sua cabeça. E se cair na sua cabeça, essa torre ela pode vir com prejuízos, essa torre ela pode vir com traições, essa torre ela pode cair com frustrações, tá? Então é muito importante tu ficar um pouco ligado, ficar um pouco atento aí com algumas movimentações que podem estar rolando no momento ou até mesmo nos bastidores que você não está percebendo, tá? Um direcionamento espiritual para o signo de Gêmeos, tarô, por favor. E esse direcionamento, ele veio com o arcano dos 6 de ouros. E uma coisa eu vou te dizer, nem todo mundo tem as melhores intenções, levando em conta aqui a tua leitura. Nem todo mundo tem as melhores intenções. Cuidado para você não estar diante de situações onde tenham pessoas, gêmeos, que querem tirar proveito de você. O recado está dado. Afirme assim, sem medo. Tudo o que eu preciso está dentro de mim. Afirme, tudo o que eu preciso está dentro de mim. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, gêmeos, abraço, até amanhã. Signo de Câncer, cancerianas e cancerianos, como é bom recebê-las e recebê-los aqui no canal Câncer. Graça e paz, tá? Vamos lá para a sua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para esta quinta-feira, 2 de outubro, tá? Claro que essa previsão ela pode ressoar para você nesse momento que tu chegou aqui. Signo de Câncer, tarô, por favor. Olha, Câncer, o arcano do 5 de ouros, se eu não me engano, saiu 5 de ouros para tu na tua última leitura, ou nos últimos dias. O 5 de ouros, um arcano que pode sim estar falando de algumas inseguranças, algumas instabilidades. Atenção com o vibrar na carência, né? O 5 de ouros se remete muito à questão de vibrar na carência, de estar carente para o aspecto financeiro, de estar carente para o aspecto emocional, de pessoas que se encontram muito carentes, que de alguma forma isso pode abalar um pouco a sua energia, não é? Não tem aquela pessoa que vive reclamando, ah, tá faltando isso, tá faltando aquilo, ah, não tem isso, para mim tudo dá errado, para mim nada presta. Eu vejo o 5 de ouros muito pautado para isso, tá? Então é importante ficar um pouco atento, né? No extremo, às vezes, é o não cuidado com a saúde, pode representar isso para alguns, né? Que talvez a tua saúde nesse momento ela precise de atenção, e para outros até um sentimento de ingratidão, tá?
Então, assim, alguma coisa tá rolando aí que tá gerando essa situação, né? Nem vou dizer sentimento, eu vou dizer mais uma situação. Clarifica para mim, Tarô, por favor, esses 5 de ouros. Clarifica para mim. Ó, 9 de ouros. Então, assim, proteja aquilo que é seu. Proteja aquilo que é seu. O 9 de ouros é um arcano que se remete a lucro, a ter condição para algo. O 5 de ouros pode aqui estar representando prejuízo. Então, eu diria que não é o melhor momento para você fazer grandes movimentos aí, viu? É câncer. Alguns movimentos eles podem não ser tão favoráveis assim para você. Fica um pouco atento, principalmente para não agir com base na carência, não agir com base na escassez. É aquele negócio, né? Sabe assim, eu tenho tudo, mas pelo fato de eu não ter aquilo que eu desejo, eu vibro na carência. Pode representar isso, né? É a síndrome do menino que não tem o pirulito, né? Ele tem aquele monte de brinquedo, tem aquele monte de coisa, mas ele queria o pirulito. Se não der o pirulito para ele, ele vai chorar, chorar, vai chorar, vai dizer que ninguém faz mais nada para ele. Talvez seja esse o ponto. Então, atenção, essas armadilhas que a carência ela pode te levar, porque pode colocar em risco a você perder algo valioso aqui que você conquistou. E o 9 de ouros é um arcano que se remete à conquista, tá? É um arcano que se remete à conquista. Ó, gente do céu, o arcano do diabo, tá? E esse arcano aqui do diabo, ele pode sim estar falando de excessos. Excessos. Cuidado com pessoas, se distancie daquilo que te prende mais. Dependência emocional, padrões tóxicos de relacionamento. É quando a cobiça, porque o arcano do diabo também se remete à cobiça. Então é quando a cobiça, ela já ultrapassa os limites do que é legal e tem coisas que podem estar subindo demais a tua cabeça. Então eu diria que câncer, é muito importante você ter cuidado com aquilo que você está vibrando, ter cuidado com aquelas pessoas que você se relaciona, né? Nem sempre é só amoroso, mas é amizade. São comportamentos autodestrutivos, né? O diabo também vem com essa tendência de comportamento com algo destrutivo. Também vem com a sensação de medo, né? Você pode estar com muito medo de alguma coisa. Então, a origem desse medo, muitas vezes, é o medo de perder aquilo que você conquistou, ou a carência que você tem por não ter aquilo que você queria ainda. Então, tudo isso deve ser muito bem apurado no momento, porque algumas influências podem sim te colocar em situações em que você se prenda demais a algo. E lembra, né? Às vezes, em algumas situações, excessos podem representar vazios. Eu diria que não é o melhor momento para você sair se relacionando com qualquer pessoa. Um direcionamento espiritual para o signo de Câncer, tarô, por favor. E o direcionamento espiritual, Câncer, veio com o arcano da justiça. Aqui se faz, aqui se paga. Eu sei que é duro isso que eu estou falando, mas não espera um resultado ser diferente daquilo que já estava programado para acontecer. A gente colhe aquilo que planta.
É como se o momento pedisse para você, reflita sobre suas ações, reflita sobre aquilo que você está fazendo, porque o que você faz, você vai colher. Se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim, tá bom? Portanto, afirme assim, sem medo. Afirme assim: eu me liberto do que não serve mais. Eu me liberto do que não serve mais. Deixa aqui nos comentários, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Tchau, Câncer. Até amanhã. Signo de Leão, leoninas e leoninos. Que bom recebê-las, que bom recebê-los aqui, tá? Vamos lá, Leão, para a sua previsão de tarô para as próximas horas. Em especial, Leão, para esta quinta-feira, né? 2 de outubro. Que a alegria de viver esteja contigo, tá? Essa previsão ela pode ressoar para você nesse momento em que você chegou aqui. Leão, seguinte, qual o recado para você para esse momento, tá? Olha, 9 de espadas. Então a gente está falando aqui de alguma questão que pode estar gerando ansiedade, o pensamento ali, sabe, pesando. Eu vejo muito 9 de espadas como o pensamento que pesa. Eu sou muito positivo, né? A gente sempre pode acordar do pesadelo. Mas aqui pode ser estar representando talvez uma certa pressão emocional, pressão mental, né? Aquilo que está fazendo com que você perca seu sono, talvez uma preocupação demasiada, né? É aqueles negócios, né? Por que que eu estou pensando nisso? Por que eu estou pensando naquilo? Aí vem o sentimento de culpa, o sentimento de lamentação. Clarifica para mim, tarô, esse 9 de espadas, por gentileza. Clarifica para mim. E olha, o que está clarificando aqui é com o pajem de copas. Então, provavelmente, aqui é uma situação que envolve aspecto emocional, tá? As emoções podem estar um pouco aqui meio que abaladas com relação a algo. Não necessariamente, Leão, para questões que envolvem amor romântico, mas são para coisas que de repente você assumiu o risco, não teve maturidade para lidar com a situação, tá faltando aí maturidade, ou você está lidando com uma pessoa muito sem maturidade. Aqui pode representar, tá, mães preocupadas com o filho, sim, tá? O pajem de copas é uma figura infantil. Então aqui pode representar um pai ou uma mãe ou alguém aí preocupado com alguém. Como também, né, você pode inverter os papéis. Alguém pode nesse momento estar muito preocupada ou preocupado com você, tá? Eu sinto muito isso aqui. Esse 9 de espadas, ele se remete a falar sobre essa questão emocional que está pegando demais, sabe? Vamos ver aqui mais, por favor, tarô. E olha, o arcano 9 de paus. Então, assim, alguma coisa está pesando mais para alguém aí. E eu tenho certeza que é para você, Leonino. É aquela velha tendência de querer carregar tudo sozinho. É aquela velha tendência de querer se preocupar com tudo sozinho. Amorra, não diga nem meu nome. Não diga nem meu nome. Pois é. Essa tendência, talvez, de se preocupar com tudo, de querer levar tudo em tuas costas, ao que parece, cara, tá te deixando mais preocupada, mais nervosa do que qualquer coisa. E o 9 de paus, né, nesse tarô aqui, ele coloca até uma simbologia de uma pessoa fazendo meio que equilíbrio, né? A qualquer hora pode cair aqui e acabar se machucando com um desses bastos. Então a tendência aqui talvez seja você procurar um certo tipo de alívio, uma conversa sincera,
aliviar o peso. Tem uma determinação muito grande aqui da tua parte, mas é uma determinação que está trazendo para você mais preocupação do que, do que paz. Isso é que é verdade. Alguma coisa aqui, Leão, está tirando a tua paz. E o que é que eu preciso fazer? Bom, aqui fala muito de possíveis parcerias que você pode fazer. Divisões de atividade. O Nove de Paus, ele também vem com essa premissa que, olha, tem que dividir tem que dividir um pouco essas responsabilidades. Comunicar. É necessário comunicar. E até aqui vou dizer uma coisa para alguns leoninos. Se você precisa de ajuda, você precisa pedir ajuda. Do mesmo jeito que aqui pode aparecer alguém aqui, Leão, que nesse momento possa te pedir ajuda, tá? Possa te pedir ajuda. Então, assim, é ter aquela conversa sincera, é para a troca ser justa. Às vezes são intervenções externas que podem, de alguma forma, estar comprometendo a qualidade de algo. Sabe assim, às vezes está tendo aquele inferno dentro de uma relação e não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a outra pessoa, mas tem a ver com um contexto externo. Então é muito importante também ficar ligado a isso, né? O quanto o ambiente ele pode de alguma forma influenciar no seu trabalho, nas suas relações. Tudo isso pode vir com pressão. Mas eu sou muito positivo, né? O 9 é o máximo aqui, então eu diria que talvez até uma dissipação de uma preocupação possa rolar aí nas próximas horas. É o que eu desejo, né? Para aliviar um pouco esse fardo. Eu vou tirar aqui um direcionamento espiritual para você, Leão. Por favor, tarô. Um direcionamento espiritual para o signo de Leão. E esse direcionamento, ele vem com o arcano 2 de copas. Busque parcerias, busque conexões. Busque tomar decisões, Leão, que estão em harmonia com aquilo que você está sentindo. Afirme assim: eu sou amor. Afirme: eu sou amor. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Virgem, virginianas e virginianos, que a alegria de viver esteja contigo, Virgem, todos os dias. Vamos lá para a sua leitura de tarô, Virgem, para as próximas horas. Em especial, Virgem, para essa quinta-feira, dia 2. Claro que pode ressoar para você nesse momento em que você chegou aqui, tá? Muito bem, Virgem. Qual o recado, qual o direcionamento, tarô para o signo de Virgem? Seguinte, Virgem. Olha, valete de espadas. Valete de espadas, arcano que se remete à pesquisa, à curiosidade, podendo até representar que tem alguém aí de olho em você, te stalkeando, te observando de longe, tá? Algumas comunicações nesse momento também podem estar rolando. A cabeça do pajem de espadas é ali, ó, a mil, né? E aqui pode representar muito uma força que você tenha no momento, né? Uma força que ou um estado em que você se encontre no momento aí para algumas situações. A cabeça está à flor da pele, você está pesquisando, você está se comunicando, você quer se comunicar. Agora atenção, que o pajem de espadas também pode estar falando de fofoca, de mal-entendidos, de não ter paciência, né? Falar aquilo sem pensar tanto. Então, assim, o canal de comunicação está aberto, a mente está afiadíssima, né? A mente está afiadíssima. Clarifica para mim, tarô, por favor, esse pajem de espadas. Gente do céu, cavalo de espadas. Então, assim,
Aqui tá tudo muito rápido, tá? Tudo muito rápido. A mente está muito rápida. Pode, inclusive, aqui para alguns, gerar ansiedade, sabe? Pode gerar ansiedade, então tem que se planejar muito bem, tem que planejar muito bem, tem que se articular muito bem. Vai lidar com alguma questão de comunicação nas próximas horas? Então se articule muito bem, Virgem, com aquilo que você vai falar. Porque o que você vai falar vai gerar efeitos. Eu sempre vejo isso em arcanos de corte que voltam para espadas. O que a gente fala gera efeito, tá? Agora aqui pode sim estar representando alguém, viu, que está de olho aí em você. Alguém pode estar te stalkeando, pode estar te observando, quer manter um contato, quer fazer alguma coisa, essa pessoa ela pode fazer um contato com você agora. Pode ser para amor romântico? Pode, mas pode ser para um outro tipo de contexto aqui, viu? Se o que motiva aqui, né, se que quando clarifica esse página de espadas vem esse cavalo de espadas, então assim, é uma ação rápida que você quer tomar com relação a algo. Aí atenção para você não tomar uma ação muito rápida sem planejamento. Ó, e o arcano 2 de copas. Interessante, né? Se eu não me engano, saiu o 2 de copas na tua última leitura. E o 2 de copas fala de união. O 2 de copas fala de forças que se somam. Então, assim, alguém aí quer se conectar com você, Virgem, ou você está desejando nesse momento, a todo custo, se conectar com alguém. E um detalhe, eu não estou falando aqui só relacionado à vida amorosa. Pode ser um outro tipo de conexão. Agora, o 2 de copas também se remete a escolhas, tá? Então, tu pode estar diante de uma situação em que você vai precisar fazer uma escolha. E é muito uma escolha, Virgem, sobre o que você está sentindo. Não adianta tentar empurrar uma coisa com a barriga se você não está sentindo. Então, talvez agora você, depois de uma pesquisa, depois nossa, eu já pensei bastante, talvez aqui venha para representar uma decisão que você vai tomar com relação a alguém. Uma atitude que você toma com relação a alguém, levando em conta aquilo que você está sentindo. Mas uma coisa eu vou te dizer aqui, tá? Atenção com atitudes imprudentes. Atenção com atitudes não pensadas. Atenção com mal entendidos. De repente aí vem rolando mal entendidos entre você e alguém porque a comunicação não está clara. E o 2 de copas pode simbolizar sim essa questão de, ó, vamos sentar aqui, vamos brindar essa conexão. Vamos tentar se entender aqui. Então aqui pode representar situações de entendimento entre você e alguém. Ou simplesmente pessoas que nesse momento você encontra, que você se conecta, que podem ser muito importantes para você de repente aplicar uma ideia ou colocar alguma coisa em prática. Tá bom? Um direcionamento espiritual para o signo de Câncer, tarô, por favor. Ó, 9 de paus. Então, aqui é o seguinte, tá? É como se fosse trazer para você um alívio. O que você está prestes a fazer vai trazer para você um alívio. Então, Virgem, é um melhor momento para você se articular e buscar essa negociação, buscar esse contato. Porque de alguma forma eu vejo muito aqui na figura do 9 de paus, que já é o extremo aqui. Eu vejo você realmente, olha,
eu vou me curar de algo. A partir do momento que eu faço isso, eu me curo, eu me liberto. Portanto, afirme assim: eu sou coragem. Eu sou coragem. Deixa aqui nos comentários, Virgem, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Signo de Libra, Librianas e Librianos. Vamos lá para a sua leitura, Libra, para as próximas horas, em especial para essa quinta-feira, dia 2 de outubro. Muito bom te receber aqui, tá, Libra? Que a alegria de viver esteja contigo, tá? O que o tarot traz para você nesse momento de mensagem, Librianas e Librianos? Não esquece, tá? Deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma leitura, tá bom? Libra, olha, arcano do pajem do cavalo de espadas, né? Então aqui a gente tá falando de situações em que o plano mental ele tá ali, ó, a todo vapor, né? Cavalo de espadas é o desprendimento, é a velocidade, é as palavras que são ditas muitas vezes ali na base do impulso, é a mente falando mais rápido do que as próprias emoções, mas também é um arcano que se remete a conquistar, né? A partir para cima. A partir para cima, né? Eu tô com aquele na cabeça, eu vou lá e vou colocar em prática, né? Vou executar. Mas vamos lá. O que clarifica, tarô, por favor, esse cavalo de espadas? Por favor. Ó, 3 de paus. Então é isso. Claramente aqui fala muito de, assim, eu vou fazer, eu quero, eu vou correr atrás. Sinto muito isso, viu? Eu vou fazer, eu quero, eu vou correr atrás. Sai da frente que eu estou chegando. Simplesmente, né, ao que parece, tem libriano aqui que está passando por uma situação que eu sinto aqui nesse campo de energia para esse momento, aonde a tua mente está te guiando. Aqui pode estar falando de uma movimentação de transição. Aqui pode estar falando de uma movimentação de implementação de algo, né? Sair de uma situação A e ir para uma situação B, tá? Sair de uma situação A e ir para uma situação B. Nossa, amor, isso aí tá meio confuso para mim, mas vamos entender aqui mais, tá? Ó, e o 4 de espadas. E o 4 de espadas é assim, é como se você fosse encontrar a tranquilidade que você queria se você tomar algumas atitudes no momento. O 4 de espadas é o descanso do guerreiro. O 4 de espadas é quando a mente da gente fica mais tranquila. Então é como se nesse momento pedisse de você uma atitude rápida e essa atitude rápida ela fosse te levar, Libra, para uma situação de mais tranquilidade. Eu vejo muito aqui algo que você vai precisar agir rápido. Pode ser uma possibilidade, pode ser uma questão de amor romântico, pode ser uma questão de trabalho, mas é aquele negócio, né? Eu fui, fiz, e aquilo de alguma forma trouxe para mim uma certa tranquilidade, que eu vejo aqui na figura do 4 de espadas. É assim, eu vou colocar uma coisa aqui que eu vejo para alguns, em se tratando de alguns relacionamentos, por exemplo, eu vejo aqui você, sabe, se distanciando, tomando uma atitude de distanciamento, tomando uma atitude para zelar mais por sua tranquilidade. Eu me liberto, né? O 3 de paus é um arcano que envolve liberdade, que envolve, eu já sei para onde eu quero ir, eu já sei o que eu tenho que fazer. E é como se as direções levassem você, Libra, para uma situação de mais tranquilidade.
Aí aqui pode ser no campo de trabalho, pode ser no campo de relacionamentos, por exemplo. Mas pode sim pintar aqui um certo distanciamento, tá? Pode sim pintar um certo distanciamento. Talvez não seja o melhor momento para você se conectar com algumas pessoas e você pode sim estar se distanciando. Porque, na verdade, eu vejo muito na figura do quatro de espadas que você quer paz, que você quer sossego. Então é como se algumas atitudes que você tomasse agora fossem rápidas, né? Precisassem ser rápidas para trazer para você essa tranquilidade. É aquele negócio, eu não vou esperar mais, eu vou agir agora, porque agora eu já quero me sentir em paz. Eu quero me sentir tranquilo. Eu sinto muito isso. Ah, isso aqui pode estar de encontro com o teu cotidiano? Pode representar uma situação atual do teu cotidiano, que tu pode estar ali naquela vibe, sabe, de agindo rápido, pensando rápido. E o quatro de espadas pode representar onde você vai chegar após, né, ter tomado essas atitudes ou tomado a frente de algo. Mas eu diria uma coisa aqui, tá? Controlar um pouco a impulsividade vai ser importante, principalmente de palavras que você pode dizer. Palavras que você pode dizer ou como você reage a algumas situações. Muito importante ter uma estratégia diante disso. Não confunda velocidade com rapidez, tá? Digamos assim. Mas a tendência aqui é que você acabe em paz com relação a algo, tá? Talvez seja aí o descanso, sua mente mais tranquila, vai te levar a ficar mais tranquila com relação a alguma situação. Um direcionamento espiritual para você, Libra, veio o arcano do Sol, que é o arcano da clareza, né? Alguma coisa precisa ficar clara para você, e você sabe muito bem disso. E eu vejo você indo atrás justamente de saber, de entender, de conhecer. O Sol, ele não fala só de concretização, de realização e conquista e alegria. Mas o Sol, aqui no teu contexto, eu percebo muito uma tendência às coisas ficarem mais claras e reveladas para você. Alguma coisa vai se revelar e, ao que parece, vai trazer para você essa tranquilidade, tá? Portanto, afirme assim: para esse momento, eu sou prosperidade. Eu gosto muito dessa palavra, tá? Afirme. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço e até amanhã, Libra. Tchau, tchau. Signo de Escorpião, escorpianas, escorpianos, que a alegria de viver esteja contigo, Escorpe. Vamos lá para a sua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para essa quinta-feira, tá? Dia 2 de outubro, né? Outubro que já começou com tudo, hein, Escorpião? Vamos lá. Qual recado, qual direcionamento? Não esquece, Scorpio, deixa teu gostei aqui no vídeo se você gosta do canal, tá? Se inscreve, que eu fico muito feliz. Signo de Escorpião, tarô, por favor. Scorpio. Olha, o arcano 2 de espadas. Eu acho o arcano 2 de espadas tão bonito, sabia? É uma das cartas que eu mais gosto, é uma das cartas que tem uma simbologia muito forte no 2 de espadas, tá? O 2 de espadas é a estagnação no plano mental, viu? É aquela questão de decisões que são difíceis, que muitas vezes a gente prefere fechar os olhos do que tomar essa decisão. Sabe, recentemente eu vi um vídeo, vem rolando muitos vídeos de inteligência artificial animando os arcanos, né? E eu vi um vídeo do 2 de espadas que eu achei muito interessante. Eu não sei se muito provável que você conhece o xadrez, né? E na animação, a pessoa estava sentada e estava a peça de xadrez, né? No tabuleiro. E tinha o 2 de espadas atrás da peça. Então era como se aquela pessoa tivesse que tomar uma decisão difícil
sobre para qual lado ir. Para o lado de cá, para o lado de cá, para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente ou para trás. Ou qual peça a pessoa deveria mexer, porque estava o dois de espadas e tinha também peças atrás. Então, o dois de espadas se remeta muito a isso, tá? Scorpio. A cabeça às vezes está meio ali, mano, que decisão eu vou tomar? Que escolha eu vou fazer? Como eu vou abordar aquele assunto com aquela pessoa, né? Sabe, às vezes é uma conversa difícil, que, meu Deus, como é que eu vou me articular para conversar com essa pessoa? Dizer que está acontecendo. Então vejo muito dois de espadas aparecendo aqui para falar sobre isso. Eu sou muito positivo com relação a tomar decisões, né? A fazer escolhas. Então talvez o dois de espadas possa simbolizar escolhas que você venha a fazer. Mas é um conflito, tá? É um conflito. Clarifica para mim, tarô, por favor, esse dois de espadas. Clarifica para mim o dois de espadas, por favor. Olha, é três de ouros, então a gente pode estar falando aqui você na dúvida com relação a parcerias. Você na dúvida com relação ao seu relacionamento com alguém. Ou tem uma certa questão que está rolando aí envolvendo pessoas que está deixando você muito na dúvida. Mas muito na dúvida mesmo. E esse três de ouros ele pode trazer essa simbologia. Pode ser duas opções, uma escolha que você tenha que fazer. Pode ser uma questão de dificuldade de abordar um assunto importante. Você não sabe como tomar isso. Agora sim, atenção. No fundo, sabe, eu falei, eu sou muito positivo com relação ao dois de espadas. No fundo, a gente sabe qual é a conversa que a gente quer ter e qual é a decisão que a gente quer tomar, tá? Então, tu pode estar lidando esse tipo de conflito aqui, viu? Tu pode estar lidando com esse tipo de conflito. E o arcano da imperatriz, ou seja, da concretização. Então, ao que parece aqui, Scorpio, você tomará uma decisão ou fará uma escolha, né? Que não deixa de ser uma decisão. E a imperatriz é um arcano de um poder feminino muito grande. Até eu vou até dizer uma coisa, para alguns homens, reconhecer que tem também esse poder feminino e que deve ser usado é um desafio. Mas talvez aqui seja uma forma que você tenha que agir no momento. Aqui é assim, ó, trigos, fertilidade. Então, assim, é chegado o momento em que algo será concretizado. E se você agir com essa energia da imperatriz, você pode tomar decisões, escorpião, as quais você não vai se arrepender. Sabia? Aquela conversa séria, aquela decisão difícil que você não vai se arrepender. E eu vejo muito aqui, para você sair dessa indecisão, agir como uma imperatriz pode ser determinante para você. Cara, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu vou. Vai desagradar alguns, vai agradar a outros, mas é aquilo que eu quero fazer. A imperatriz ela não tem que dar satisfação para todo mundo não, tá? Afinal, ela é a imperatriz. Um direcionamento espiritual para o signo de Escorpião, tarô, por favor. E o direcionamento espiritual veio com o arcano, ó, de força, Rei de Paus. Rei de Paus é a dedicação. Rei de Paus é o foco. Talvez aqui é uma outra postura que você tenha que ter. Cara, tem coisas que não, ó, tem coisas que são, Escorpião, inegociáveis. E você sabe muito bem disso. E o arcano do Rei de Paus pode estar implicando aqui como conselho a questão de ser um pouco mais firme, ser um pouco mais incisiva, mais incisivo, tá bom? Afirme assim: eu sou equilíbrio. Eu sou equilíbrio. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo.
Fica com Deus, tá? Um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Sagitarianas, Sagitarianos, que a alegria de viver esteja com você, Sagitário. Vamos lá para a sua previsão para as próximas horas, em especial, Sagita, para esta quinta-feira, dia 2, tá? 2 de outubro, outubro que começou com tudo, né? Muito bom te receber aqui no canal, tá, Sagitário? Não esquece, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão, tá bom? Qual a mensagem, qual o direcionamento para o signo de Sagitário, Tarô? Por favor. Sagita, seguinte. Rei de espadas. Interessante, tá? Eu percebo muito isso na minha mesa. Mas sai muito cartas de espadas para o signo de Sagitário nas minhas leituras. Impressionante, tá? Rei de espadas, tá, Sagita? Talvez seja uma tendência de como você se comporta no momento. Aqui fala de intelectualidade, de mente afiada, de lucidez, sabe? Até que tem aqui uma certa dificuldade para lidar com questões emocionais, né? Rei de espadas, ele não sabe lidar muito bem com questões emocionais, porque o ponto racional, ele está falando um pouco mais alto. Vamos saber aqui se isso é positivo, se isso é negativo para o momento. Mas aqui é um senso de estratégia muito grande. Assim, pode lidar com questões com um pouco mais de frieza, você pode estar um pouco mais frio com relação a alguém, debates, né? Debates intelectuais com pessoas, discussões que partem mais do campo das ideias da tua parte do que do campo dos sentimentos. Clarifica para mim, por favor, Tarô, o Rei de Espadas. Sagita, ó, é o Pajem de Paus. Então, assim, é como se houve um impulso, houve uma coragem para algo, mas é aquele negócio, nem só de coragem as coisas elas vão para frente. Não basta só ter coragem, tem que ter estratégia. Então, eu vejo muito uma espécie de impulso inicial para algo aqui com o Pajem de Paus. E é chegado o momento de tu estar colocando um pouco ali mais de estratégia. Bom, eu tive coragem para fazer aquilo, mas agora, sabe, eu preciso ter aqui um pouco de estratégia. Preciso levar em conta aqui os lados da moeda, olhar tudo com outro tipo de atitude. E esse Pajem de Paus que clarifica esse Rei de Espadas é basicamente dizer o seguinte: olha, seja para campo amoroso, para trabalho, é como se você passou aquele impulso ali de coragem e agora as coisas são levadas mais no plano mental, tá? As coisas são levadas mais no plano mental. Qual o desfecho disso, Tarô? Por favor. Ó, e o Três de Copas. Então, assim, o Três de Copas ele fala de celebração. O Três de Copas ele fala de comemoração ao lado de pessoas. Então, é assim, é algo que vai te levar a uma comemoração, desde que você haja com estratégia, desde que você haja com lucidez. E o Três de Copas é assim, é esse brinde a algo que deu certo. É esse brinde a algo que funcionou. Sabe? O que pode ser muito legal para você. Vejo muito isso aqui no Três de Copas, né? Então pode ser aquele momento que algumas conversas que você tenha com alguém aí possa levar vocês a um processo de expansão até emocional, cara. Pode levar até esse processo de expansão emocional. E eu não estou falando aqui, eu não estou me referindo aqui especificamente à vida amorosa, sabe? Pode ser a amigos, a um negócio que você tenha. Mas assim, valeu a pena ser estratégico, valeu a pena agir com a mente afiada.
É o que eu sinto aqui para as próximas horas, né? Ó, vai valer a pena, cara. Se você tiver essa postura do rei de espadas, você pode sim, sabe? Agora atenção também para um ponto, tá, Sagita? Seja um pouco mais leve, né? O três de copas também é um arcano que se remete à leveza, a furar um pouco a bolha, a socializar com mais pessoas, a conhecer, né? A entender sentimentos. Tudo isso pode ser legal para você. Fica essa observação aqui que eu sinto. Um direcionamento para o signo de Sagitário, tarô, por favor, espiritual. Sagita. Ó, o mago, né? O mago, o arcano da manipulação, o arcano da criação e da manifestação. Então, assim, eu vejo que você precisa usar as suas habilidades ao seu favor, cara. Use as suas habilidades ao seu favor. Às vezes o que falta na gente é coragem. Então, assim, tenha coragem. Tenha medo não, tenha coragem. Coragem, às vezes, para viver até algo diferente do que você está habituado. Se tem comemoração, afirme assim, Sagita, eu sou Vitória. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Capricornianas, capricornianos, que a alegria de viver esteja com você, Capricórnio, todos os dias, tá? Vamos lá para a sua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial Capricórnio para esta quinta-feira, 2 de outubro, tá? Não esquece, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão, tá? Muito bem, Capri, o que é que nós temos para este momento? Arcano do Pajem de Copas, tá? Gosto muito, né? O Pajem de Copas, arcano que fala muito sobre coragem, né? Se colocar em risco, dizer o que sente, declaração, boas propostas, bons convites, tá? Tu pode aí estar muito pautado aí em abrindo mais o coração, recebendo uma boa notícia, alguém que chega aí e fala para você palavras de afirmação, tá? Sinto muito isso aqui com dois de copas, né? Um arcano que fala de pessoas, né? Arcano de corte, eu vejo muito pessoas. Clarifica para mim, tarô, por favor, esse página de copas. É, três de copas, rapaz. O caminho tá aberto aqui para a vida amorosa para alguns capricornianos, viu? Não se surpreenda, tá? Se você conhecer alguém ou estiver a todo vapor, né? Toda pimposa, todo pimposo aí, se ligando a alguém. O momento aqui vem com essa expansão, né? Com essa leveza emocional. Pode estar pintando declaração. Alguém da turma pode estar ficando apaixonado por você, ou você pode estar de olho em alguém da turma. Eu vejo muito aqui com esse três de copas pessoas, né? Pessoas, interação com pessoas, fugindo um pouco da bolha, né? Fazendo algo diferente. Então pode representar aqui um excelente momento para você emocional. Nem sempre ligado Capricórnio, especificamente a vida amorosa, cara. Podem ser as notícias boas que a vida traz pra gente. Quem é que não gosta de receber uma boa notícia? Quem é que não gosta de receber uma boa visita? Aqui pode estar simbolizando amizades, tá? Amigos. Ah, lá onde eu tenho um amigo. Ah, cara, pode ser qualquer outra coisa. Mas a tendência aqui é que traz para você muito um lance aqui de conexão com pessoas, tá? Traz aqui para você um lance de conexões bem interessantes com algumas pessoas. Vamos ver mais aqui, né? Ó, e o arcano do diabo.
Aí aqui é o seguinte, tá? O arcano do diabo, ele fala muito de apego, né? Muito apego, muita coisa e tal e tal. Então, assim, o que você só tem que refletir, Capri, é que o negócio tá muito bom, tá muito legal, mas pode estar rolando muita relação superficial, tá? Muita relação superficial, que pode estar ficando só ali mesmo. É aquele negócio, né? O diabo é muito uma questão de experimentar. E eu vou dizer uma coisa para tu. Atenção, atenção, atenção. Se você não quer firmar compromisso com ninguém, fique ligado. Se você está se envolvendo aí com alguém que não quer firmar compromisso com ninguém, também fique também ligado, tá? Eu não sei, mas o diabo aqui, com essa conjuntura que sai da tua leitura, pode representar aqui sexo desenfreado. Você sabe que eu não vou colocar, censurar essa palavra não, tá? Mas eu tenho que dizer. Aqui pode representar alguma coisa desenfreada, uma tendência ao excesso, sabe? É as coisas perpassando a forma que devia perpassar, vícios, né? Então talvez é aquele momento mais apaixonado, eu diria, né? Aquele momento mais pegado para trabalho, o nível de cobiçar coisas maiores assim aumenta 285%. Eu vejo muito isso. Mas o diabo também é um convite a percebermos as nossas próprias sombras, tá? Perceber as nossas próprias sombras e saber identificar, Capricórnio, quais são as relações positivas para a gente e quais não são. Qual o nosso tipo de comportamento ou como o nosso tipo de comportamento ou como o nosso tipo de comportamento ele de alguma forma repercute em nossa vida, tá? Então eu diria só para tu ficar um pouco de olho, para tu não se prender demais a uma situação, tá? E se tornar um excesso exagerado, né? Todo excesso é exagerado, né? Um direcionamento para você no campo espiritual, ó, veio o três de espadas. E é tristeza, é frustração. Então, assim, as suas expectativas, elas podem não ser atendidas. Então, verifica onde você está depositando seu coração. O ambiente está favorável, mas é aquele negócio, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Recado está dado. E cuidado, né? Para não cair em algumas tentações. Afirme assim, para esse momento: aqueles que me protegem não descansam e também não dormem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, tá? Um abraço e até amanhã. Aquarianas e aquarianos, como é bom recebê-las e recebê-los aqui. Vamos lá, Aquário, para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Aquário, para esta quinta-feira, dia 2 de outubro, tá? Que bom te receber aqui. Não esquece, Aquário, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma das previsões que eu compartilho aqui todos os dias, tá? Muito bem, Aquário, o que é que nós temos para esse momento? Aquário, 10 de paus. 10 de paus é um arcano que se remete à determinação, né? Você está muito determinado, determinada. Aquele negócio que tá colocando nas costas, tá levando, tá pegando mais responsabilidade do que pode. É assim, né? Eu não desisti, eu vou chegar lá. Sim, o 10 de paus pode representar isso, né? A sua persistência fez com que você chegasse lá, tá? Mas atenção, não confunda persistência com insistência. Ó, 3 de paus.
É assim, eu vejo você adquirindo aqui, Aquário, uma outra responsabilidade, tá? Faz sentido para você isso? Sendo responsável por algo, ó, e o três de espadas. É assim, é basicamente te dizendo aqui, Aquário, que algumas expectativas podem não condizer com a realidade. O três de espadas é um arcano que se remete à dor, é um arcano que se remete à frustração, é um arcano que se remete à tristeza, a coração partido. Então eu diria que está rolando aqui uma situação que, ao que parece, sabe, pode até trazer para você uma libertação, né? Vamos ser aqui positivo, né? O três de espadas também vem com essa premissa de eu me libertei de uma dor, eu deixei para trás algo, eu resolvi uma situação. Tu pode estar resolvendo aqui uma situação com alguém e isso de alguma forma vai trazer para você a liberdade que você tanto queria, a liberdade tão desejada. Mas um ponto é, algumas expectativas podem não corresponder ao esperado. E vendo aqui a tua leitura, é muito aquela questão, ó, faz isso, faz aquilo, pega isso, pega isso, pega aquilo. E você vai colocando no meio das suas costas, vai carregando, vai carregando, vai carregando, e aqui pode sim pintar um certo desgaste. É uma liberdade aqui, de repente, sabe? Que beira uma falta de responsabilidade de alguém aí. Então, tu pode estar lidando com uma pessoa que não tem, que está colocando, por ser irresponsável, está colocando mais responsabilidades em tuas costas. Essa pessoa ali pode estar gerando em você essa tristeza. Agora, é claro que a gente pode inverter os papéis, tá? Então, a gente pode sim inverter aqui os papéis. Pode ser você que, de alguma forma, está gerando isso na outra pessoa. A outra pessoa que está carregando demais algo. Então, eu diria que é aquele melhor momento para o conflito acontecer e a expansão do que tá inflamando acontecer. O três de espadas vem com essa expansão. Então, assim, alguma coisa que se resolve, mesmo que doa, acaba sendo resolvida. Mesmo que a gente se frustre, a gente cai na real. Então, tu pode estar caindo aqui na real diante de uma situação. Ah, é porque eu ainda me encontro em um processo de cura, em um processo disso com alguém. Mesmo o momento sendo um momento favorável para eu olhar para novos horizontes, mas ainda aqui existe uma mágoa. Enquanto essa mágoa ela existir, seja no seu coração ou no coração de outra pessoa, é impossível que as coisas elas fluam naturalmente. Então, enfrentar a dor de frente é fundamental, tá? Então, as próximas horas, elas podem representar para você, Aquário, situações em que você se liberta de uma dor, cara. Sabe? Resolve. A gente sai machucado, mas a gente pode virar a página. Um direcionamento, ó, veio com o 10 de copas. E o 10 de copas é uma felicidade compartilhada. É uma alegria compartilhada. Então, eu diria, tá? Valorize aquilo que você tem, cara. Valorize aquilo que você conquistou no 10 de copas. Proteja. A felicidade só é boa quando ela é compartilhada. Às vezes tu está carregando fardos aí, coisas e tristezas porque você não compartilha isso. Compartilhe, sabe? Tá tudo certo. Ia falar outra coisa, mas enfim. Afirme assim: eu sou cura. Eu sou cura. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, Aquário. Até amanhã. Peixes, piscianas e piscianos, vamos lá para a sua leitura, peixes, para as próximas horas, em especial para esta quinta-feira, 2 de outubro. A gente ainda está processando, não, peixes?
Ai, Peixes, como é bom te ver aqui no meu canal, seja nesse canal, seja nos outros. Muito obrigado, tá? Não esquece, deixa teu gostei aqui no vídeo, que eu fico muito feliz, tá bom, Peixes? Seguinte, gente, vamos lá, Peixes. Olha, o arcano da sacerdotisa, né? Vejo muito aqui a sacerdotisa como pesquisa, análise, intuição, mistério. Pode inclusive ser uma figura de uma pessoa aqui na tua vida, tá, Peixes? Que nesse momento pode ali se encontrar numa forma mais introspectiva. Por que não falar, sabe, até pessoas que podem estar consultando oráculos, tarô, baralho cigano ou qualquer outro tipo de estrutura, tá procurando consultar isso para saber algo ao seu respeito, tá? Não duvido disso, né? Quando sai o arcano da sacerdotisa, eu não duvido de nada, porque aqui a intuição fala mais alto. Aqui o olhar para dentro de si, ele fala mais alto, tá? Eu sinto uma certa profundidade com o arcano da Imperatriz. É um arcano que se remete a estudos, é um arcano que se remete a pesquisas, a ver aquilo que ninguém está vendo. Tem aqui toda uma questão de introspecção, mas também pode demonstrar algo sendo escondido, né? Algo que está oculto. Tem aqui uma verdade oculta. Ó, Rainha de Paus, né? Rainha de Paus que clarifica essa sacerdotisa, né? Então, em um determinado momento, ao que parece, Peixes, você estava agindo com mais impulsividade, estava forçando demais uma barra. E eu já vejo essa barra não sendo mais forçada e você, de alguma forma, ficando um pouco mais na sua, tá? Ficando um pouco mais na sua, entendendo certas questões, entendendo certas coisas. É aquele negócio, né? É quando ficar calado, a gente sai no lucro. Observar muitas vezes, Peixes, a gente sai mais é no lucro, sabia? Vou observar mais, vou ver o que a minha intuição está tentando me dizer, vou olhar um pouco mais para dentro, né? Aqui pode representar muito para alguns piscianos, né? A sacerdotisa é um arcano que envolve organização. Então, tu pode estar nesse momento aí levando em conta, Peixes, mais organização para a sua vida, né? Trazendo mais organização para a sua vida. Qual o desfecho disso, tarô, por favor? Peixes. Ó, um 10 de espadas. E um 10 de espadas é um caminho de uma finalização, é um sofrimento, é algo que te atormenta, ou te atormentou em determinado momento. Aqui pode representar cortes, términos, falências. Quando eu falo falência, não é alguém que vai falecer, né? Mas algum negócio seu que pode chegar ao fim. Mas aqui abre espaço, piscianos, para algo ressurgir, tá? O 10 de espadas, ele não é visto apenas como fatalista, mas é um estágio mental em que nos encontramos que entendemos o final de algumas questões, ou coisas que têm que chegar ao final. Aqui pode sim, sabe, ser uma carta que representa algo que deu errado, ou algo que vai dar errado. Deu, vai dar, ou está dando errado. E o caminho, peixes, é a finalização, tá? É o encerramento. E eu sinto muito esse encerramento ocorrendo, tá? Eu sinto muito esse encerramento aqui ocorrendo. Pode ser você colocando o ponto final em alguma situação.
A sacerdotisa, ela pode representar bastante aqui, sabe o que, peixes? Você sabendo de algo. E quando você sabe disso, você, mesmo que doa, eu vou finalizar esse ciclo, tá? Então, assim, tem piscianos que estão mudando demais por dentro, tá? Um aconselhamento espiritual para os piscianos veio o 6 de espadas. Segue a tua vida, cara. Segue a tua vida. Para de ficar perdendo tanto tempo com aquilo que não está te fazendo bem. Amores, lugares, pessoas, hábitos e costumes. Afirme assim, peixes. Eu sou transformação. Afirme. Eu sou transformação. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço e até amanhã.